Olá, bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer a disponibilidade da escola, tá? E de todos vocês para contribuir com o nosso conhecimento. Espero que a gente consiga também trazer alguma informação positiva para cada um de vocês aqui, tá bem? Lorena vai iniciar a nossa apresentação. É algo simples, rápido e não vai ser cansativo, mas eu acho que vai agregar bastante valor aqui, tanto para vocês quanto para nós também. Se tiverem alguma dúvida, podem fazer as perguntas. Se tiverem alguma coisa para acrescentar, enriquece o nosso conhecimento. Nós somos os invasores do espaço de vocês aqui, tá bom? E desde já a gente agradece a disponibilidade. Tá? Muito obrigado a todos vocês. Bom dia. Bom dia. Então, a gente veio fazer uma palestra para vocês e trazer conhecimento sobre os riscos que estão associados à mistura de produtos de limpeza, que são produtos químicos. Então, hoje, na pauta da nossa apresentação, né, que está em compreender esses riscos, a gente vai trazer para vocês conhecimento dos principais compostos que fazem parte desses produtos químicos que vocês estão usando no dia a dia, quais não podem ser misturados, né? Então, o resultado dessas misturas, a consequência dessas misturas aí que elas podem trazer para vocês. Bom dia. Então, eles são os produtos de limpeza. Produtos químicos que são destinados à limpeza e higienização de um ambiente ou de algum objeto. Na dúvida vai todos. Bom, é comum algumas pessoas pensarem que ao misturar dois ou mais produtos, sua eficácia será potencializada. Mas, quando na verdade, podem estar criando reações químicas nocivas à saúde. Bom dia. Como dito pela Lorena, a gente vai falar sobre as consequências, que é o enjoo, a náusea, a perda de consciência e até riscos de explosões em locais fechados. Também, em casos muito graves, pode acontecer a morte. Bom dia. Qualquer outro produto de limpeza não deve ser misturado com água sanitária. A reação química formada provoca a produção de gases tóxicos. Na dúvida, vai tudo. Né? Principalmente em situações, né, a qual a gente veio passando nos últimos anos, que foi a pandemia, né? Então aumentou-se muito a nossa preocupação com a higienização, não só nossa, como também dos ambientes que a gente habita, né? Ambiente de trabalho, casa, até as frutas que a gente traz do mercado, as verduras e tudo mais. Então, água sanitária, mais o detergente, a água sanitária é a famosa que boa, né? Que tem um princípio ativo chamado hipocloreto de sódio. O detergente é uma base amina, então tem outro componente. E quando os dois reagem, formam um gás tóxico. Então, toda mistura gera uma reação química, né? O mais habitual que a gente vê na utilização doméstica, pela maioria das pessoas de forma que não conhecem, né? Que no rótulo do próprio produto tem algumas informações do que ele tem como princípio ativo, no caso da água sanitária, da que boa, eu controlei de sódio, e no desinfetante com a base de amônia. Né? Quando os dois reagem, formam um gás, que são as cloraminas, que é um gás inalatório, você não percebe e muitas vezes é inodoro, você não sente o cheiro, só que é altamente tóxico. E não é só misturar no balde. Sabe aquela pedrinha que a gente costuma colocar no vaso sanitário, ou no cestinho, ou no adesivo? Lá é um desinfetante à base, no caso de amônia. E a gente vai fazer a higienização desse local. Você passar por cima, você está criando esse gás também. Normalmente, o banheiro é um ambiente pequeno, pouco ventilado, então a gente corre o risco de uma grave intoxicação, que pode afetar desde o sistema respiratório, sistema nervoso central, e pode levar até, no caso, a perder a consciência e causar danos irreparáveis no pulmão. E é algo simples que a gente usa no dia a dia dentro de casa. Ou seja, a química, nada que você mistura, ela some do nada. Ela vira um outro componente. No caso é o gás, que às vezes você percebe que dentro de determinada reação química, o líquido reduz a quantidade. Mas aquilo que estava ali dentro foi para algum outro espaço, algum outro ambiente. E isso acontece muito nas misturas da água sanitária com qualquer outro componente. A água sanitária deve ser diluída e misturada somente com água, nunca misturada com outros componentes. Passa o próximo, por favor. Por exemplo, quando você mistura
mistura água sanitária com álcool ou água sanitária com vinagre. Né? Durante a pandemia foi muito difundido a gente higienizar as frutas com vinagre, ou higienizar frutas e verduras até mesmo com água sanitária, porém depois a gente vem e aplica o vinagre com tempero em cima, isso daí pode gerar uma reação química também, que vai gerar o acetaldeído, que na verdade são corpos cetônicos. Quem já viu alguém ser internado por diabetes muito alto? Várias vezes, né? Na verdade, o nosso corpo ele não tem condição de metabolizar os corpos cetônicos. E gera uma forma de, digamos assim, de concentração maior dos corpos cetônicos e o seu cérebro para de funcionar porque ele precisa de glicose. Porque eles ocupam o mesmo sítio de ligação, tanto da glicose quanto dos corpos cetônicos. E o acetaldeído nada mais ou menos é do que um corpo cetônico. Então afeta diretamente o sistema nervoso central. Por isso que a pessoa perde a consciência. Tá? Então, na fórmula do acetaldeído, a gente tem, forma-se basicamente três componentes: o acetaldeído, o cloroforme, o ácido muriático. Né? O cloroforme, na verdade, quem assistiu os filmes que chega o cara com o paninho e põe na boca da pessoa, a pessoa desmaia, é embebido em cloroforme. E o cloroforme é resultado da mistura de água sanitária e álcool, até mesmo álcool em gel. Tá? Então, às vezes, você limpou uma bancada com álcool em gel e depois vai passar uma água sanitária em algum local assim. Isso também causa esse tipo de mistura. O correto, então, é fazer a higienização, enxágue e depois aplicar outro produto por cima. Tá? O cloroforme também foi bastante usado na Segunda Guerra Mundial e é usado até hoje. Quando a gente tem uma manifestação, ou a polícia vem para dispersar um grupo, né? O que nem está acontecendo na França agora, a gente não joga-se aquele gás lacrimogêneo. A base do gás lacrimogêneo é o cloroforme. Substância altamente cancerígena e altamente tóxica. Base também de mistura e dissolvente de thinner, verniz e de agrotóxicos. Então, se dizendo que é altamente cancerígeno, por quê? Os agrotóxicos a gente não tem um impacto ainda estudado profundamente na nossa alimentação, apesar de já ter várias evidências que pode causar alguns problemas de saúde. Mas as pessoas que manipulam isso lá na agricultura desenvolvem câncer mais precocemente do que as outras pessoas que não fazem esse tipo de trabalho. E tudo isso é base do cloroforme. Tratamento de esgoto, por exemplo, é utilizado muito cloroforme, porque ele é um oxidante. Então ele mata a parte. Ele oxidar é você fragmentar, quebrar as moléculas. Então ele quebra as moléculas no instante de decantação. Então a água vai para baixo e a parte sólida vem para cima. Ou o contrário, o inverso, depende da densidade da matéria. Né? Depende do que é mais pesado. Se a água está mais pesada, ela vai para o fundo e vem para cima. Nessa superfície, na parte externa, normalmente no tratamento de esgoto, são bactérias que fazem a decomposição daquele material. Mas o que faz a separação disso, porque ele fragmenta isso, ele oxida, ele quebra bastante moléculas, é o cloroforme, é um dos materiais mais utilizados para essa finalidade. E ali, como tal, prejudicam diretamente o sistema nervoso central, pulmões, rins e fígado. Então a água sanitária não se mistura com nada, né? Porque a gente sempre tem aquela composição, a água sanitária limpa bem o detergente também. Vamos colocar os dois juntos? Vai limpar mais, né? Vai ou não? A gente pensa, né? A gente pensa que vai. Porém, é a mesma coisa que você estar na rodovia e você cortar os caninhos do freio do carro. Que daí vai trazer um risco para você. Só que daí você vai tirar as rodas do carro também. O carro não vai andar, porque é a finalidade que ele tem. Ou seja, quando você mistura a água sanitária e o detergente ou água sanitária igual, um vai anular o potencial de limpeza do outro. Então não vai servir para nada, porque vai virar água e sal e um gás tóxico que pode ser prejudicial à nossa saúde. Eu vou falar sobre cuidados com o armazenamento, que são coisas básicas assim, mas que são muito necessárias. Começar pelo armazenar em local seco arejado. Arejado seriam locais assim, que tem mais ventilação, assim, que teriam mais ar para não ter nenhum problema, uma coisa se não estiver distante de qualquer coisa. Restringir o acesso aos produtos, deixar longe de crianças, essas coisas, que é muito prejudicial.
o que ele vai trazer de mal à saúde, o que ele tem de componente do cada produto, certinho. Bom dia. Alguns cuidados básicos com o manuseio é o equipamento que você tem que usar. E normalmente ele tem que ser oferecido pela instituição que você está trabalhando. Esses equipamentos são oferecidos para vocês, como sapato fechado impermeável, de plástico, aquelas botinas mesmo que a maioria do povo usa para ir pescar. Alguns são necessários em algumas vezes, por causa de liberação de gases ou de respingos, que são os casos do óculos, das máscaras. Seria bom sempre estar usando assim. E o protetor facial também, que foi muito usado na pandemia. Sabe, parecia aquelas máscaras de solda, sabe, de plástico? Então, isso daí é bom também usar para evitar espinhos na pele também. Muitas pessoas às vezes acabam usando aqueles avental de plástico, sabe? Para evitar de cair em roupa também, contaminar as roupas. É bem interessante tomar bastante cuidado com a questão da vestimenta também, para proteger vocês mesmo. Obrigado. Outros cuidados. Evite dosar o produto com objetos não destinados a essa finalidade, como tampa, colher e pote. O descarte dos recipientes deve ser de forma prudente e ecológica. Dentre tantos riscos que somos expostos a manusear esses produtos no nosso dia a dia, principalmente quem trabalha nessa área, é importante estarmos sempre atentos com as informações que foram apresentadas, para que não haja possíveis acidentes. Obrigada. Bom, agradecemos a atenção de todos vocês. Tá? Muito obrigado. Tem alguma dúvida? Não, foi muito bem. A gente conhece, mas acaba às vezes fazendo isso. Acaba fazendo, é porque assim, ó, lá na indústria química, tudo é testado, tudo é feito exaustivamente, os cálculos e as proporções daquele produto para chegar até no nosso consumo ou na nossa utilização. Só que a gente não tem o hábito, igual hoje a população está adquirindo. A gente faz, nós somos um curso de nutrição, particularmente nós que estamos envolvidos no meio, está ganhando o hábito de ler, por exemplo, o rótulo dos alimentos, né, para saber o que tem ali de composição química, o que tem de nutriente e tudo mais. Mas se ele adquirir esse hábito também para o produto de limpeza, ele traz a proporção de uma coisa chamada princípio ativo, ou agente ativo, que é o principal componente que vai exercer a função dele de limpeza. Embaixo tem os riscos e com que pode ser misturado. Entendeu? Por exemplo, vinagre e bicarbonato, muito utilizado na limpeza, bastante. Porém, se você colocar os dois na mesma proporção, vira sal e água. Ele perde totalmente a função. Então, normalmente, um tem que estar mais concentrado que o outro. Então, você coloca sempre mais vinagre com uma pitadinha de bicarbonato, que dá aquela sensação do sapólio, né? Que fica, aumenta o potencial de limpeza e também fica com uma textura meio abrasiva, igual um esfoliante. E o sapólio é mais ou menos isso, não parece que uma areinha dentro na hora que vai limpar. Então, você pode fazer isso em casa apenas com vinagre e bicarbonato, por exemplo. Né? E é uma mistura segura, só que se você colocar 100 ml de vinagre ou de álcool, né, e 100 gramas de bicarbonato, os dois vão virar sal e água somente, porque é um ácido e uma base. Eles se neutralizam e perdem a função da limpeza. Vai ficar só abrasivo, porque você vai ter o sal ali. É só uma pitadinha de bicarbonato. Não, e a mistura é assim. Dentro da composição química dos produtos, tudo que a gente faz na nossa vida é fazer. Você come. Tem produtos que já vêm parcialmente misturados. Então, que nem a gente estava falando, eles fazem os testes para saber até onde aquele produto pode ser nocivo à nossa saúde. Né? Chegou naquele limite, ele pega a eficiência do produto mais o baixo risco e disponibiliza para a gente poder utilizar. Só que dependendo da mistura que você fizer, você aumenta essa proporção, né? E aumenta o risco consequentemente. E muitas vezes a mistura de um produto com outro, você anula o efeito que é o mais desejado pela gente, que é o da limpeza. Entendeu? Detergente, nós temos em duas configurações, líquido e em pó. Que é o sabão em pó, é um detergente desidratado e compactado. Né? Muito utilizado para gente que usa para lavar calçado, usar banheiro, além de lavar as roupas. Né? Ele também é altamente nocivo na mistura com água sanitária. É a mesma coisa. Então, para utilizar um, você tem que enxaguar para depois usar o outro novamente.
Até na questão da higienização de panos, roupas. Os dois juntos eles não fazem efeito. Os dois juntos bloqueiam o efeito, reduzem o potencial de efeito e ainda formam um gás tóxico que pode ser nocivo à saúde. E usa, com certeza. E não é só misturar dentro do balde para passar, não. É no ato da limpeza. Limpar o ambiente, lavar o chão com detergente e depois passar um pano com água sanitária sem enxaguar, por exemplo. Isso aí acontece. Então, toda vez que for usar os dois produtos, para buscar uma limpeza mais profunda, sempre tem que ter um intervalo entre um outro enxágue com água. Na minha casa, eu costumo misturar boa com sabão limpo feito em casa. É a mesma coisa. Porque o sabão, a base do sabão é a amônia. E a amônia reage com o cloreto de sódio, que forma o clorofórmio. Um exemplo que está sendo utilizado de forma negligente o clorofórmio. Já viram essas limpezas de pele que as mulheres descamam, sai a pele, sai uma camada da pele, que você provoca uma lesão no tecido. Aquilo ali você machuca e vai formando aquela casca como se fosse uma serpente trocando de pele, sabe? Aquilo ali é clorofórmio. Tá? Clorofórmio é utilizado muito para tintura de cabelo também. No entanto, que gestante não pode pintar o cabelo. Então é um produto altamente tóxico. Quando chega assim nessas questões de produtos químicos preparados para o uso, eles já foram testados exaustivamente, certo? E é aquilo que eu falei, é o benefício versus o prejuízo. Chegou no equilíbrio entre os dois, é disponibilizado para o nosso consumo. Então, não oferece menos risco. Quando oferece risco, às vezes não oferece. Agora, às vezes a gente não tem essa proporção dessa mistura em casa. Vamos um pouquinho. Isso. Então, água sanitária mistura com água. Só. Tá? Misturar com álcool, clorofórmio, misturar com detergente clorovinas. E o desinfetante também tem base de amônia. É a mesma situação do detergente. Isso que eu vejo depois na hora que eu faço o serviço, fica bom, mas se dá uma coceira, coceira, irritação na mucosa do olho, respiratório. Você observa a água se separa momentaneamente no início da reação dentro do vaso sanitário, por exemplo. Se você jogar detergente ou desinfetante junto com o que boa, você percebe que vai ficar aquela borra esbranquiçada por cima e ele começa a borbulhar nas bordas e você já percebe um cheiro característico, que não é o da que boa, né? Porque a que boa você observa, se passar um pano com que boa aqui com água sanitária, você identifica na hora que ali foi passar água sanitária. Agora, quando você mistura com desinfetante, não é o cheiro nem do desinfetante nem da que boa. Né? Isso aí são as cloraminas ou gás cloro, que se chama, que é alta mistura. Não fica, não dá uma sensação de moleza? Sim. Porque você fica cansado assim. Nosso pulmão é o mesmo. Você, quando respira, entra uma quantidade de oxigênio dentro do seu pulmão. Esses gases entram junto com o oxigênio e tira a proporção de oxigênio do pulmão. Então você tem essa sensação de moleza. Porque você está inalando mais gás, porque ele é mais volátil, ele é mais leve que o oxigênio, então ele vai entrar mais facilmente nas vias aéreas do que o próprio oxigênio. Já estou cansado, dá essa sensação de fadiga, de mal-estar. Muitas vezes, dependendo da concentração, náusea, vômito, dor de cabeça, irritação da mucosa, né? Às vezes até ressecamento da pele, da mão, lesão na pele, queimadura, dependendo da concentração que está, dependendo do tempo que você ficou exposto. Quem já observou que foi fazer uma limpeza pesada e depois estava descamando a coisa? Eu sou alérgico a detergente. Não, às vezes você misturou com que boa é a reação do corpo. Mais alguma dúvida? Sim. Coca-Cola tem uma base ácida. Desentope porque ela tem uma base ácida. E dependendo do que você tem dentro da pia, ela tem um efeito corrosivo. Todo ácido, a gente não tem ação da cáustica. Dependendo do que você jogar, ela não corrói aquele ambiente. A
Coca-Cola tem uma base ácida que não é tão ácida assim, porque na realidade senão não daria pra gente consumir. Mas dependendo do componente que tem ali dentro, ela consegue corroer igual uma soda cáustica. Só que mais tem que ser um tecido mais leve, mais branco, assim, uma coisa mais leve, mais branca. E por isso que eu utilizava algumas vezes para desenvolver. Porque na verdade, quando você tem uma base ácida e você tem que entope a pia normalmente, então ela oxida a parte da gordura para jogar fora. Porque gordura é nada mais nada menos que um ácido graxo. Então ela dilui, por ela ter uma base ácida, ela dilui a gordura que tem ali dentro, a gordura acaba diluindo. É gordura, porque a gordura, na verdade, a gente observa pelo nosso corpo. Você começa a fazer uma atividade física e dieta, a primeira coisa que você perde é massa magra, massa muscular. A gordura, é pelo tempo e pela persistência, né? Você entendeu? Isso aí é na alimentação. E quando a gordura está também depositada em ambiente, é da mesma forma. Então a água vai embora mais rápido, tudo vai embora mais rápido, mas a gordura fica depositada no ar. A gente observa que é na hora da limpeza do fogão, depois de uma fritura, não é verdade? Demora. Você perdeu o leite, deixou o leite derramar, passou um paninho e tá ali. Né? Agora a gordura, se respingou um pouquinho ali, deixa se não lavar, não arear a panelinha, isso aí. Querosene ele também era uma base assim, um ácido graxo é um reagente químico que é muito utilizado na limpeza porque ele dá uma sensação de brilho. Né? Isso baseado porque ele é um cerídeo, né? Tem a mesma composição da cera. Ele é a base da fabricação da cera. Nossa, ainda mais na época que, tipo, na minha infância, né? Era no escovão, no vermelhão, era querosene e vela. Lembra, né? Desmanchava a vela no fogo, minha mãe fazia isso. Minha mãe desmanchava a vela no fogo, fazia cera, misturava com querosene e era eu e meus irmãos. No escovão, no vermelhão. Vixe, mãe. Não, e assim, na minha infância, minha mãe era meio com limpeza. Então, se chegar do trabalho da escola, entrasse só de meia, sujasse ali no vermelhão, se entrasse com o pé suado, manchar o chão que ela tinha dado no seu pé, se entrasse com a terceira empoeirada, amarrava, não tinha alternativa, não tinha trabalho. Qualquer dúvida, acho que vocês têm contato com a dona Moça aqui direto, né? Então é só falar com ela. Eu quero dizer, professor, não sou aluno também. Sou aluno.